2 Crônicas, capítulo 20. Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim: a vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: olha o que eles disseram, olha aí. Grande multidão vem contra ti, desde o mar da Síria, eis que já estão em Azarron Tamar, que é Gedim. Então, Josafá teve o que, pessoal? Josafá teve medo. Josafá teve o que? Medo. Primeiro ponto que nós temos que observar dentro de um texto é questões dessa. Deus, ele vai mudar comportamentos, ele vai mudar situações, ele vai mudar situação forte na nossa vida. Olha o que aconteceu com Josafá. Então Josafá temeu e pôs a buscar o Senhor e apregoou o jejum em todo o Judá. Isso aqui é uma atitude. Isso aqui é um posicionamento de uma pessoa que tem a obrigação e o dever de guiar o povo. Olha que responsabilidade um líder tem. A situação chega para ele. Quando eu digo líder, é para você também. Na sua casa: mãe, está acontecendo isso e isso. Ó, está acontecendo isso e isso. Você é o líder. Amor, está acontecendo isso e isso. Você é o líder. Amor, estou pensando em fazer isso. Você é o líder. Sabe por quê? Porque chega para você situações para você dar uma orientação, dar um conselho, para você dizer alguma coisa. E um líder, ele tem que ter, vamos dizer, ele tem que ter esse tipo de maturidade para entender que ele tem que assumir a responsabilidade. E quantas são as pessoas que não querem assumir responsabilidade nenhuma? Ela abre mão da responsabilidade do casamento, abre mão da responsabilidade familiar, abre mão da responsabilidade profissional, abre mão da sua vida. Tem gente que não quer trabalhar. Calma aí, gente. O próprio Deus falou que do suor do teu rosto comerás o melhor da terra. E tem pessoas que não querem trabalhar. Pastor, como assim? Por exemplo, nós sabemos muito bem que o mercado de trabalho, ele exige, ele faz seleção, ele analisa, vai chegar várias análises, vai observar o seu currículo, vai observar os seus graus, vai observar tudo isso. Aí a pessoa fala assim: ah, mas eu quero viver uma vida, vamos dizer, eu quero um trabalho melhor. Ok. Eu quero um trabalho melhor. Ok, beleza, tranquilo. Mas o que você está fazendo para ter um trabalho melhor? A minha loja não está vendendo nada. Mas o que você está fazendo para atrair? Entenda. Para você vender, alguém tem que entrar. Para você vender, alguém tem que te contatar. Para você vender, alguém vai ter que ir atrás de você. Não tem esse negócio de você chegar e... ah, eu vou lá e quero vender para o Mateus. Não, Mateus, você pode até trazer o produto para ele. Mas ele que vai decidir se vai ficar ou não com o produto. Então, primeiro ponto, você vai ter que ter alguma coisa que vai atrair alguém até você. A tua loja vai ter que ter alguma coisa chamativa para atrair. Alguém vai ter que ver o que é aquilo ali. Ah, eu vi esse negócio, tá quanto aí? Às vezes tem pessoas que a vitrine dela é uma beleza, a coisa mais linda do mundo. Você fala: não, eu quero aquele da vitrine. Não, aquele ali é só para exposição. É o mais bonito, tá lá. O melhor tá lá, só para atrair. Quando você entra dentro da loja, não tem nada daquilo que tá na vitrine, mas é uma forma de atrair. Aí a pessoa acaba entrando lá dentro e comprando, mesmo às vezes sem se agradar, mas acaba ali ela realizando o objetivo dela, que é vender. Então, o líder, ele tem que ter certos posicionamentos que vai fazer com que algo tranquilize, algo aconteça. E Josafá, quando ele chegou a situação para ele, Josafá, tá vindo uma grande multidão, se não me engano é 3 reis ou é 2? É Moabe, é 2. Tá vindo uma grande multidão contra ti, e já tá perto já está perto de você. Essa grande multidão, ela tem uma capacidade de fazer uma destruição enorme. Só que eu vou falar uma coisa para você, Josafá. Se prepara, porque nós não temos força para vencer essa multidão, não. E tem situação na minha e na tua vida que a situação vem da mesma forma, dizendo: quando chega algo, fala para você: ó, isso aí não sei não, mas isso aí não tem jeito.
Eu já vi pessoas para chegar e jogar palavras tão negativas que eu na mesma hora eu falei assim, está repreendido em nome de Jesus. Eu até esqueço, mas eu lembrei de um acontecimento com uma das minhas filhas, se não me engano, a Ruth. Alguém falou, não, mas isso aí pode ser alguma coisa que futuramente... Eu falei, está repreendido em nome de quem? Nunca mais minha filha sentiu nada. Agora imagina se eu ficasse dando espaço para aquilo que lançou, aquilo que plantou. Se eu desse espaço, aquilo ia crescer, ia dar um fruto negativo na minha vida. Quem está entendendo? Então tudo que você procura, você acha. Se você procura coisa negativa, você vai achar. Sim ou não? Se você procura problema, você vai achar. Se você colocar na internet, eu quero ver os problemas, você vai ver muitos problemas. Vai estar falando que essa pandemia está voltando, vai falar muitas coisas. Sim ou não, pessoal? Mas o que acontece? Você tem a opção de ouvir uma palavra que é positiva, que tem poder, que é a palavra de Deus, ou vivendo palavras negativas, porque o mundo só traz palavras negativas. Qual é a palavra negativa? Você não pode, você não consegue, há uma grande multidão, vai destruir todo mundo, o que você vai fazer? Então o posicionamento de Josafá foi muito forte, foi o quê? Apregoou o jejum. Quando ele fala apregoou o jejum, ele deu um decreto. Assim como deram decreto de fechar as lojas, deu decreto para todo mundo usar máscara, esse rei também deu um decreto. E o decreto dele foi de pôr um jejum. Você já pôs um decreto na sua casa? Ou na sua casa parece a casa da Maria? Vocês irmão, o negócio é sério. Não, na minha casa não. Quer fumar, pode fumar aí, senhor. Pelo amor de Deus. Ah, não, eu sou da fé, mas você pode beber suas coisas por aí. Por quê? Porque você tem medo de falar, ó, aqui na minha casa eu não aceito bebida, aqui na minha casa eu não aceito cigarro. Quer fumar, vai fumar lá fora. A pessoa tem que saber a sua fé, a pessoa tem que olhar, e Deus, ele fala que aquele que se envergonhar de mim, aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, naquele dia também o Senhor vai se envergonhar. Então nós temos que ter um posicionamento que demonstra a nossa fé. E a fé de Josafá não foi outra, foi de tomar a atitude de colocar um jejum em todo o Judá. Já que ele tem a autoridade, já que ele tem a responsabilidade, então eu vou administrar. Fala para a pessoa do teu lado, já que eu tenho a responsabilidade, eu vou administrar. Fala para a pessoa assim, eu vou administrar. E você vai administrar com o quê? Com a direção de Deus. Teve um rei, acho que é da cidade de Nínive, eu não lembro o nome. Ele apregou um jejum lá, que até os animais ficou sem comer. Aí eu pergunto para você, resolveu a situação dele? Resolveu. É tanto que Jonas ficou até revoltado. Ficou até triste, falou assim, você falou que ia destruir a cidade. Mas Jonas, como é que eu não vou ouvir um clamor de um povo que se humilha diante de mim? De um povo que se arrepende? Todos que se arrependeram, todos que se humilharam. Lembra daquela mulher hemorrágica, lembra daquele cego de Jericó, clamando, se humilhando, e Deus foi lá e honrou. O que o Senhor quer dizer com isso, pastor Jeová? Eu quero dizer que eu e você também podemos se humilhar, podemos se arrepender, podemos buscar também. E o mesmo Deus que operou lá e tem operado hoje, é o mesmo Deus que vai operar na minha e na tua vida. Mas nós temos que ter esse tipo de pensamento, esse tipo de conhecimento para a gente, na hora da dificuldade, saber o que faz. Ele teve medo, mas o medo dele não fez ele entrar em desespero, em um colapso, não fez ele se desesperar ao ponto de ficar sem saber o que fazer. Não, o medo dele fez ele fazer o que ele sabia que devia fazer, que era jejuar. Quanto tempo ele jejuou? Quanto tempo ele buscou? Como é que foi a oração dele? Vamos ver. Versículo 4. Judá congregou para pedir socorro a quem? Ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar quem? Você vê, uma atitude de um homem moveu tudo. E aí? Amados, creia no poder da oração, creia no poder da sua fé, creia na sua fé. Olha que expressão que eu acabei de colocar aqui. Creia na sua fé. Meu Deus. Você acredita na sua fé? Você acredita que a sua fé é a fé que resolve ou a fé que não resolve? Quem tem visto os pontos da sua fé positivo? Quem tem visto a sua fé resolver? Então, aprenda. Acredita na sua fé. O encanador, quando ele vê um problema que outros encanadores não resolveu,
Não vou falar de telhadista. O Everaldo está aqui, vai me ajudar talvez se eu errar em algum ponto. Então, um telhadista profissional, quando ele chega no ambiente para mexer no telhado, e ele sabe que outras pessoas foi ali e não fez o serviço, como eu já acompanhei o Everaldo em alguns locais que ele fez serviço, a pessoa vai falar assim, ó, esse telhado meu aqui não tem jeito não, já veio uns 3 aí, não arrumou, vê lá o que dá para fazer, porque não dá certo não. O Everaldo já sobe lá e já fala assim, Senhor, esse telhado seu está totalmente condenado. Tem que fazer tudo de novo, porque ele sabe que ele vai dar garantia no que ele vai fazer. Ele dá garantia no que ele vai o quê? Fazer. E com nós não pode ser diferente. A gente temos que ter garantia na nossa fé. A gente tem que acreditar na nossa fé. Assim como um profissional acredita no trabalho dele, o mecânico fala assim, não, pode deixar o carro comigo que eu vou resolver. Se der qualquer problema, é comigo que você vem resolver. Eu me garanto, eu me responsabilidade. Assim também a minha fé tem que ser a fé que resolve. A minha fé tem que ser aquela fé que fala assim, eu acredito na minha fé. Pode ficar em paz, a minha fé vai resolver isso aí. Não se preocupa não. Vai resolver, a minha fé garante. Eu creio, vai resolver. Por quê? Porque eu tenho fé. O meu Deus é vivo, o meu Deus é poderoso. Eu vou ser sincero. Se Josafá não acreditasse na fé dele, ele ia falar, gente, arruma suas bagagens que nós vamos meter linha. Como é que é? Vai embora. Nós vamos fugir. Vamos se esconder. Porque a pessoa que não acredita no que ela tem, ela não vai se garantir. Você quer ver se o produto é bom? Você perguntar para a pessoa, mas você dá garantia de quanto tempo? Eu não dou. A garantia que tem é só do fabricante. Aí você compra se você quiser. Porque a pessoa não garante. Ela não tem total credibilidade. Nem ela mesmo dá crédito porque ela está vendendo. E na nossa fé não pode ser assim, gente. Nós temos que dar crédito para a nossa fé. Nós temos que colocar a nossa fé em prova. Quando você jejum é porque você acredita. Quando você traz uma oferta é porque você acredita. Quando você vem na igreja é porque você acredita. Quando você louva é porque você acredita. Você está dando crédito para a tua fé. Agora imagina se a minha fé for uma fé que eu não dou crédito para ela. É aquela situação. Nem eu acredito. Eu não falo por quê? Porque nem eu acredito. Você tem? Tem, mas eu não indico para ninguém. Você faz? Faço, mas eu não garanto no que eu faço. A minha fé não pode ser esse valor. Eu tenho que morrer pela minha fé. Quando você vê lá as pessoas lá fora, por não negar Jesus morrendo, é por causa disso, porque eles valorizam a fé dele. O apóstolo Paulo falou isso bem claro. Eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E o que me resta agora, olha só, olha o que a fé dele produz dentro dele, esperança. O que me resta agora é a coroa da salvação. Quando eu entendo isso, quando eu vivo isso, as coisas começam a dar certo na minha vida. Mas quando eu faço a minha oração, e nem eu acredito na minha oração, eu faço aquela oração religiosa. Aquela oração de pegar e falar assim, ó, Deus, aquela oração que, meu Deus, não tem palavra agora para falar, mas é aquela oração jogada. Quem está entendendo? É aquela pessoa que alguém dá um remédio para ela e fala, eu vou tomar, mas não sei se vai dar certo. Não. A pessoa quando vive uma vida sem saber se vai dar certo, é uma vida em vão. É uma vida sem sentido, é uma vida sem emoção, é uma vida sem garantia, é uma vida sem paz. Você tem que ter esperança, você tem que ter vida, você tem que ter sonho. Você deve falar, Senhor, esse deserto está chegando ao fim. Senhor, essa dor está acabando. Senhor, essa situação vai passar. Senhor, essa tempestade está chegando ao fim. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Isso sim é fé. A fé é acreditar no que você não está vendo. Então Josafá, ele teve fé. E a fé dele fez ele reunir todo Judá. Ele fez um decreto, ele falou, gente, a forma de eu lidar com esse grande problema é da forma que eu creio. E a forma que eu creio é essa, é abrir um jejum. Essa semana, esse mês, vai ser o mês que eu vou convocar toda a igreja. Se você crê, porque a Bíblia diz que a igreja, eu até falo assim porque não é fácil. Mas a Bíblia nos dá uma responsabilidade tão grande como líder, como anjo. Sabe que a Bíblia me chama de anjo? Fala que eu sou um anjo. A Bíblia fala que se você obedecer aos seus pastores, a Bíblia diz que você vai ser bênção. Tem gente que muitas das vezes quer fazer alguma coisa e muitas das vezes não quer nem pedir permissão ao pastor e não sabe como é que é um problema isso aí. Você ir sem a bênção é um perigo. Você tem que andar sempre com a bênção. Vai, que Deus te abençoe. Você vai com a bênção do Senhor. Então, esse mês, eu quero convocar toda a igreja.
Desde o menor ao maior. Esse vai ser o mês do jejum na nossa igreja. Você vai abrir um jejum de quanto tempo? De 1 hora? De 2? Eu não sei. O jejum que você vai... Aquele momento é o momento que você não vai falar coisas que não convém, não vai pensar coisas que não convém, não vai fazer coisas que não convém. Tudo naquele período do seu jejum vai ser de acordo com a vontade de quem? Do Senhor. Pastor, eu estou trabalhando. Amém. Você vai apresentar o seu jejum, vai abrir o jejum e você vai viver aquele momento ali de consagração. Toda a igreja. Esse mês de março vai ser o mês mais próspero, mais abençoado de toda a igreja. Quem crê nisso? Então já foi feita a convocação. Quem vai estar nessa fé? Pastor, mas eu que tomo remédio. Você vai apresentar o remédio. Pastor, e eu que fui orientado a não ficar muito tempo sem alimentar. Você vai de acordo às suas... Pastor, posso fazer um jejum de meia hora? Pode. Pode. É o seu organismo, é a sua condição, é a sua fé. O que você não pode fazer é ficar fora da convocação. Quem vai estar nessa bênção? Amém. Já pegou uma coisa já recebeu uma orientação já. Vamos lá. Então Josafá, no versículo 5. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa diante do pátio novo. Do pátio novo, obrigado. E disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és... Então, e disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão não há força e potência, e não há quem te possa resistir. Eu posso ouvir um glória a Deus? Meu Deus do céu. Quem recebe isso aí, diga glória a Deus. Você tem que orar e ter sabedoria até na oração. Não és tu, Senhor, que tem o poder para curar, não és tu que tem o poder para libertar, não és tu que tem poder para fazer maravilha. Deus quer que... Igreja, eu vou falar dentro do que Jesus falou para você entender a concordância da mensagem. Jesus estava andando com os discípulos, presta atenção, Jesus andando com os discípulos, e Jesus sentiu e perguntou para o discípulo: quem diz o povo quem eu sou? Aí os discípulos começaram a falar: Ah, Senhor, uns diz que tu és João Batista. Olha, comparando ele com João Batista. Uns diz que tu és Elias. Uns diz que tu és Eliseu. Jesus não ficou satisfeito com aquelas comparações, não. Jesus olhou para os discípulos e falou assim: ó, e vocês? Quem diz que eu sou? Jesus, Deus, Ele quer saber como eu vejo Ele. Deus quer saber qual que é a minha visão para com Ele. Deus quer saber da forma que eu entendo Ele, da forma que eu vejo, da forma que eu sei que Ele é. Aí Pedro levanta e fala: Senhor, ninguém respondeu nada, mas tinha um que não ficava sem abrir a boca, não. Senhor, para mim, eu não sei para eles, para mim tu és o Cristo. Meu Deus do céu. Oh, lavachura e cantarabanácia. Quem é esse Deus para você, hein? Quem é Ele para você? Quem é Ele? Ah, para mim tu és o Cristo. Quando ele falou isso, Jesus falou: na verdade, eu te digo, não foi nem carne e nem sangue, mas o meu Pai que te revelou isso. O que quer dizer isso, pastor Gival? Quer dizer que às vezes você vai estar num lugar, vai estar fazendo isso, vai estar fazendo aquilo, sem conhecer a Cristo. Por quê? Porque eu acabei de citar um texto que a Bíblia diz que quem revelou Cristo para Pedro foi o Espírito. Eu me rendo, eu não tenho vergonha de pregar, eu não tenho medo de pregar. O que o senhor quer dizer com isso, pastor Gilmar? Eu quero dizer para você que se Deus não revelar para nós vamos viver a vida toda procurando. E o problema de você viver a vida toda procurando, você perde o quê? Você perde. Não adianta. Você tem que ter uma noção. É aquela questão, perdeu algo aqui no salão. Tem várias cadeiras, várias pessoas. A primeira questão que você vai saber é o quê? Mas aonde você estava quando isso estava na sua mão? Não é assim que acontece? É ou não é? Você tem que saber onde procurar. A Bíblia diz lá em Jeremias: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o quê? Coração.
Então, se eu não buscar Ele de todo o meu coração, eu vou viver só procurando, só procurando, só procurando. A dracma perdida, a pessoa quando perdeu a dracma, diz o texto que ela revirou a casa todinha até achar. A pessoa vem para dentro da igreja, ela se converte, mas ela acha que Deus tem o dever de se manifestar para ela. Deus tem a obrigação de falar, filha, onde você está? Ela acha que é Deus que tem que achar ela. Eu fui na igreja e não senti, não vi, mas anda na imundícia, anda na mentira, anda na falsidade, anda na enganação. O coração parece uma barra de quê? De concreto. A Bíblia diz que Deus se manifestou àqueles que não procuravam por Ele. Abraão foi uma das pessoas que Deus se apresentou para ele. Sabe por quê? Porque as atitudes de Abraão chamou a atenção de quem? De Deus. Minha vida definiu, bateu um martelo na minha vida. Então hoje o que acontece, o que passa, o que acontece, Ele já se apresentou para mim. Eu não preciso mais de muita coisa. Agora, quando a pessoa não tem esse tipo de base, de estrutura, ela vive a vida procurando algo que ela sabe que está ali, mas ela não tem vamos dizer, a força de buscar o ponto de encontrar. Porque você tem que ter essa força de buscar, você tem que ter essa força de procurar, você tem que ter essa experiência, você tem que ter essa disposição, você tem uma palavra mais correta ainda, de buscar. Você tem que ter isso. Tem que ter isso. Se você viver a vida só ouvindo, não vai resolver. Mas você precisa realmente ter essa necessidade, ter essa disposição, ter esse querer dentro de você. Quem tem, diga glória a Deus. Então, Então Josafá, ele soube o que tinha que fazer. Ele clamou a Deus e não clamou de qualquer maneira. Ele foi nos pontos certos e falou, Senhor, Senhor Deus, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Em outras palavras, não é tu que domina tudo, não é tu que está no controle de tudo, não é tu que resolve tudo? Então, chegou uma situação agora, e eu creio. No versículo 7, pessoal. Porventura, nosso Deus, não lançar de fora os moradores dessa terra diante do teu povo, de Israel, não é... E adeste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Igreja, isso mexe com Deus. Imagina você indo falar para alguém e falar assim, mas você me prometeu, você garantiu, você lembra que você falou para meu pai? Você falou para meu pai que essa terra seria minha. O Senhor garantiu que quando eu chegasse nessa idade eu poderia tomar posse disso. O Senhor falou que isso aqui, era só eu atingir certa idade, eu podia receber. Então hoje eu quero receber isso. Hoje eu estou precisando disso. E eu vou falar uma coisa para você, meu amado. Não é que Deus está negando ele, não é que Deus não está ouvindo ele, não. Mas Deus quer ver se realmente ele está disposto, ele valoriza, se realmente está com vontade. Porque Deus não vai dar uma coisa que eu não vou o quê? Valorizar. Você lembra daquele cego que chegou para Jesus? Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus tem misericórdia de mim, Jesus tem misericórdia de mim. Sim, mas quando aquele cego chegou e falou, traz ele. Quando trouxe ele até Jesus, Jesus fez mais uma pergunta que para muitos não tinha necessidade. Qual foi a pergunta de Jesus? Depois de tudo aquilo, dona Lúcia, Jesus ainda perguntou para ele, o que queres que eu te faça? Sr. João, sabe o que ele respondeu? Que eu volte a ver. Vanessa, isso, a mente da pessoa está totalmente decidida. Dona Zilma, isso faz com que a pessoa fale assim, não, eu não quero mais outra coisa, eu quero isso. Norma, tem pessoas que não sabem o que ela quer. Uma hora ela quer isso, uma hora ela quer aquilo, uma hora ela quer que Deus abra, outra hora ela não quer mais. Ela não sabe o que ela quer. E Deus quer saber o que você realmente quer. E quando Deus fazer? Ele quer a glória para ele, do que ele faz. Jesus, quando libertou aquele homem de Gadara, aquele homem viveu nos pés de Jesus. Quando Jesus faz algo na minha, na tua vida, ele quer ver. Sabe por que Deus faz tantas coisas, tantas maravilhas? Por causa da glória dele. Quando Deus faz algo, ele fala assim, e saberás então que eu sou o Senhor no meio de vós. Que eu sou o vosso Deus. Será se a minha vida está tendo representação? Meu Deus. Será se a minha vida está tendo representação de algum Deus? Que Deus? Que Deus eu estou representando? Tem corintiano, você olha para ele, você já fala, esse é um corintiano. O palmeirense olha para ele e fala, esse aí é palmeirense. Porque ele representa, ele veste a camisa do time. Sim ou não, pessoal? E o cristão?
Será que eu habito em roda de escarnecedores? Eu fico zombando das pessoas quando estão falando mal do apóstolo Valdemiro, do Edir Macedo. Quando fica falando mal das igrejas aí, eu sou aquela pessoa que participo, ou eu sou aquela pessoa que fujo da roda dos escarnecedores? Quem sou eu? O que eu tenho representado? Que marca, que Deus que eu tenho mostrado? Eu vou ser sincero para você, agora que eu voltei a trabalhar, por que você fala, pastor? Porque eu trago um testemunho vivo na minha vida. No meu trabalho, as pessoas sabem quem sou eu. No carro, as pessoas ouvem ali o louvor, sabem quem sou eu. E aonde eu for, eu faço questão de falar quem eu sou. Eu faço questão de falar quem eu sou. O meu currículo, eu coloquei lá, eu sou pastor, já fiquei na portaria da igreja. E foi esse currículo que eu mandei. Atendimento, atendi o povo diretamente. Comunicação direta com as pessoas da igreja. Falei isso aqui. Foi cair na mão de uma gerente crente. Quando eu entrei lá, ela falou, vamos abrir a campanha de oração aqui. Agora imagina se eu fosse o bonitão da Galileia. Eu trabalhei quantos, não sei. Irmãos, quando Deus quer abrir, é Ele que quer ser glorificado. É Ele que quer ser o quê, pessoal? Eu não tenho vergonha de expressar a minha fé. Eu não tenho vergonha de passar pelo que eu tiver que passar por causa da minha fé. A minha fé, eu sei que a minha fé ela pode atrair muitas coisas, tanto positivo como negativo. Mas eu sei que a minha fé vai me dar condição para resolver tudo que for de negativo na minha vida. A Bíblia não me manda viver por outra forma, me manda viver pela fé. O que eu tenho de garantia é a fé. Se você tem essa fé, fique em paz, você já venceu. Assim como Josafá. Josafá venceu. No versículo próximo, lá embaixo, para nós finalizar, versículo 14. Depois você termina o texto em casa, porque é muito grande a oração dele. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Giel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E disse, dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, o que vos diz o Senhor, não temas, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa. Mas de quem? Ah, então pode glorificar. Pode glorificar. Pode glorificar. eu já vou finalizar aqui. Tá bom já, tá ótimo. Eu só queria que você entendesse o seguinte, que o grande problema, o levante, causou medo em Josafá. Mas o problema não era para Josafá, era o Senhor. O Senhor está falando, Josafá, essa peleja não é vossa, mas sim do vosso Deus. Tem coisa que você pensa que é para você e Deus está falando, não, isso é para mim ser glorificado. Você lembra daquele homem que Jesus falou, que foi o pai ou a mãe? Não, Jesus falou, não foi nem o pai nem a mãe. Isso aconteceu para que o nome do Senhor seja glorificado na vida dele. Tem coisa na minha e na tua vida que é só para Deus ser o quê? As pessoas vão ter que olhar e falar assim, mas como ele conseguiu? Como ela conseguiu? Aí você vai, agora que vai haver a sua fé, de você dizer, eu agi dessa forma, ou você vai dizer, foi Deus na minha vida. Quando você vencer, você vai ter muito material para passar para as pessoas, muitas experiências. Deus está, eita glória! Eita glória, você vai ter muito o que falar, você vai ter muito o que testemunhar, e isso vai se tornar experiência grande para você contar. Tudo é uma questão de fé. Tudo é uma questão de fé. Aí, diga glória a Deus. Versículo 20 agora, pessoal. Aleluia. O que está escrito no versículo 20? Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoá. Ao saírem, eles pôs-se Josafá em pé e disse, Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis o quê? Você vai estar o quê? Fala para a pessoa do teu lado, assim, a fé traz segurança. O seu seguro é o quê? A fé. O seu seguro é o quê, pessoal? A fé. A minha fé, o que? Não fala. É isso mesmo, profeta, mas deixa Deus te usar. Profetiza também. Crê somente. Meu, é muito forte isso. Tem uma palavra que diz que Abraão, ele disse, o Senhor é o meu escudo. O salmista Davi dizia, eu não temerei ainda com exército. Meu Deus, como é que tem essa ousadia? Eu não temerei ainda com exército se levantar contra mim.
A fé traz segurança. Agora, o que é contrário de segurança é a insegurança. Aí como é que é a insegurança? Eu não vou conseguir. Eu não posso. Ah, não tem jeito. Não dá certo. Nem vou tentar. Ah, não vou me esforçar, não. Isso aí não resolve. Então, o contrário da fé é a insegurança. A fé é a minha fé. Quem crê nisso? Então fica de pé você que crê e glorifica Jesus bem forte. Bem forte, igreja. Pedro saiu para pescar, mas ele não pegou nada. Assim voltou triste para a beira da praia. Quando o Senhor ordenou para de novo pescar. Eita, Jesus. Como é que é? Joga a rede. Joga pro lado direito. Que o quê? Quem crê nisso? Ei, Pedro trabalhou, mas não pegou. Mas ele teve que ouvir alguém dizendo para ele: joga a rede. Às vezes, a última palavra que você quer ouvir é você ter feito a noite toda. Você fez o ano todo, fez a vida toda. E chega alguém e falar para você: faça de novo o que você tem feito. Meu Deus. Senhor, eu trabalhei a noite toda. Eu trabalhei a noite toda e não peguei?
Mas Jesus está falando para você, trabalhou a noite toda? Trabalhou. Mas agora é o seguinte, eu quero que você jogue a rede. Porque você vai pegar. Eu trabalhei a noite, eu fiz a vida, fiz tudo. Não resolveu. Mas quem crê que agora vai resolver? Por quê? Porque eu creio. Sobre a tua palavra eu lançarei a minha rede. E vou multiplicar. E vou vencer em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Tem que falar no microfone. Lê aí no microfone, porque as pessoas... A Marta, ela tá assistindo, né? Perdão, a Márcia, Aleluia, Jesus. Pinheiro, ela tá assistindo. Obrigado, Deus, por essa palavra que me liberta de todo mal. Amém? Glória a Deus. Pode glorificar o nome de Jesus, igreja. Amém? Pessoal, eu vou pedir para vocês se assentarem. Eu vou estar mostrando para vocês um vídeo de 5 minutinhos. E eu quero que toda a igreja assista esse vídeo. Já está pronto, Mateus? Amém? Ouça esse vídeo agora, em nome de Jesus.